Mas o primeiro é o mais importante, a reforma. Segundo, reavivamento, como resultado da reforma. E o último R, revolução. A revolução que Schaeffer fala é uma revolução construtiva. E de que maneira é isso? Primeiro, você precisa enxergar o mundo que vivemos. Nesse mundo que nós vivemos, é um mundo em que virou as costas para Deus, como eu já mencionei. É um mundo em que Deus não é mais considerado, onde os valores são feitos, defendidos, contrários ao que Deus determina na sua palavra. Quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos que a cultura inteira foi alterada de cristã para pós-cristã. Então nós tínhamos uma cultura cristã e agora nós temos uma cultura pós-cristã. Sabe o que quer dizer isso? Para hoje você pode ter sua fé cristã, mas você não pode manifestar no seu trabalho, na escola, na universidade, na televisão e em vários outros lugares. Sabe por quê? Porque para o mundo você pode ter sua fé, mas no seu particular você não pode jamais expressar. E daqui a alguns dias vão proibir de pregar o evangelho mesmo, para qualquer pessoa. Já estão proibindo de pregar contra o pecado. E vão proibir de evangelizar. Porque se você quiser a sua fé, é lá na sua casa, não fora da sua casa. Sabe por que isso? Porque nós vivemos uma época pós-cristã. Ali ficou, dá para ver bem, né? Terceiro, a nossa geração está debaixo da ira de Deus. Romanos 1, que eu li no começo, verso 18, lá Paulo diz que Deus manifesta a sua ira contra toda a perversidade e impiedade dos homens, que detém a verdade pela injustiça. O que Paulo está dizendo é que Deus está irado contra o mundo, e ele está irado porque há perversão moral e há idolatria no mundo. Então Paulo diz que ele está irado contra esse mundo. Agora, outra coisa importante da nossa época foi a nossa geração e a geração que nos precedeu que virou as costas para Deus. A nossa geração virou as costas para Deus, mas a anterior também já tinha virado. Não é só a nossa que virou, não. Nossos pais já tinham virado as costas, nossos avós já tinham virado as costas. E o que fazer então? Vocês lembram de alguém na Bíblia que orou pedindo misericórdia de Deus pela sua época e confessando os pecados dos seus pais? Daniel e Neemias. Senhor, perdoa, porque nós e nossos pais pecamos contra Ti. A nossa oração tem que ser essa: Senhor, nós e nossos pais, não é quebra de maldição aqui não, hereditária, por favor, nada disso. É reconhecimento que nós temos pecado contra Ele por gerações. Senhor, nós e nossos pais temos pecado contra Ti. Tenha misericórdia de nós. E por último, explicando uns itens anteriores, a ira de Deus tem se revelado girando a roda da história. Aqui, se você olhar em Romanos 1 lá, você vai ver que Paulo diz que Deus entregou os homens. O verbo entregou. Há duas maneiras de Deus manifestar a sua ira na Bíblia. A primeira é aquela que você conhece, dilúvio, Sodoma e Gomorra, são intervenções diretas de Deus que vai no Egito, e como vai acontecer quando Cristo voltar. Mas a outra maneira de Deus manifestar a sua ira, sabe qual é? Ele gira a roda da história e vai deixando o homem viver como ele deseja viver, se autodestruindo e entregando o homem às suas próprias paixões. É o que está lá em Romanos 1. Depois você leia lá, você vai ver isso. Então, a prova de que Deus, além da Escritura, que Deus está irado contra a nossa geração, é que Ele está deixando as coisas irem como o homem quer. Para que chegue ao limite da sua tolerância, seu cálice se encha, e quando ele se encher, ele vem para lançar o homem no inferno. Então, ele está
girando a roda da história, entregando o homem à sua própria paixão. Então, o que nós temos que fazer diante disso? Duas formas de revolucionar. Primeiro, na igreja. Como que a gente vai revolucionar a igreja? Reformando a igreja. Primeiro ponto lá, reformando a igreja. Clamando por reavivamento na igreja. E ao reformar a igreja, há dois aspectos principais, que é corrigir o culto e corrigir a doutrina da igreja. Reformar a igreja é Deus levá-la ao reavivamento e à revolução. Então, como é que você vai mudar o mundo se a igreja não muda? Como que a igreja vai influenciar o mundo se ela está podre? Como que ela vai querer limpeza no mundo se ela está igual ao mundo? Então, primeiro tem que começar por ela. A revolução começa na igreja, com a reforma, e depois reavivamento. Então, as mudanças teológicas e de culto na igreja. E por último, a revolução na cultura. De que maneira a revolução na cultura? Uma vez que a igreja foi alvo da reforma, do reavivamento e da revolução construtiva, ela está sendo construída novamente, reformulada novamente pela Escritura. Então agora essa igreja vai produzir crentes saudáveis, crentes maduros na fé, crentes corajosos, crentes ousados, crentes que vão entender que na segunda-feira é ele que tem que fazer diferença na escola, é ele que tem que fazer diferença no trabalho, é ele que tem que fazer diferença na rua, é ele que tem que fazer diferença na internet. Não é o pastor da igreja dele, não é o culto da igreja, o culto é o domingo, mas na segunda-feira é ele, onde ele foi plantado, e ele tem que ser sal e luz do mundo, individualmente. Ele não tem que transferir a responsabilidade dele para a igreja dele, para o pastor dele, para a liderança dele. Ele tem que dizer: eu tem a obrigação de ser sal e luz deste mundo, para a glória de Deus. E aí então ele vai influenciar a arte, ele vai influenciar até a política, ele vai influenciar até o judiciário. Ele vai influenciar até o judiciário, tem casta lá, tem jejum e oração. Ele até lá, ele pode ser um advogado, ele pode ser um juiz, ele pode ser alguém que vai fazer a diferença. Ele vai influenciar a filosofia, ele vai influenciar a sociologia, a psicologia, a literatura, ele vai influenciar o cinema, ele vai influenciar onde Deus o colocar. Isso quer dizer que ele, como crente individualmente, ele vai influenciar com a sua vocação profissional. A sua vocação, ele vai entender porque ele pertence a uma igreja que é reformada, que é reavivada. Ele vai entender o seguinte: a minha vocação profissional glorifica a Deus tanto quanto a do pastor. Presta atenção nisso. Essa é a visão dos reformados. A sua vocação profissional, seu trabalho, tem que glorificar a Deus tanto quanto eu tenho que glorificar a Deus como pastor. Sabe por que você acha o contrário? É porque o catolicismo trouxe isso, que os padres iam lá para um mosteiro e se isolavam, então eram os mais santos. E quem vivia fora era pecador. E os evangélicos acham isso: o pastor tem uma função de monge. E eu não. Eu é para o sustento da minha casa. Pagar minhas contas. Mas é isso que a Bíblia ensina? Ela ensina não. Você lavando roupa, varrendo a casa, no escritório, numa multinacional, na sala de aula, seja onde for, que você trabalhe, você tem que glorificar a Deus. E outra coisa, então glorificar a Deus é fazer tudo certinho. Mas não é só isso. Fazer tudo certinho é sua obrigação. Mas é sua obrigação influenciar o pensamento de quem convive com você. Você tem que influenciar e não ser influenciado. De que maneira, pastor? Discretamente, às vezes, com a vida, às vezes, e às vezes falando mesmo e confrontando.
Mas como eu vou saber disso, pastor? Volta para a Bíblia. Tiago diz: peça a Deus sabedoria, e Ele dará sabedoria. Veja que é tudo a Escritura. Volta para ela, e ela vai te mostrar o que fazer. Nós precisamos de revolução construtiva. Finalizo dizendo o seguinte: a igreja atual precisa desesperadamente de reforma. Voltar para a Escritura. Graças a Deus que tem sido despertado mais e mais pessoas para conhecer a sã doutrina. Mas nós precisamos, Judas, na carta de Judas, ele fala dos falsos mestres, e ele fala que nós precisamos batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, e no final da carta, ele diz que nós temos que arrebatar do fogo aqueles que estão debaixo do fogo. Ali são crentes que estão debaixo do domínio de falsos pregadores, e nós temos que mostrar a eles que eles devem sair desse domínio de mercenários. Então nós temos que anunciar a palavra de Deus. As igrejas precisam não só de reforma, mas elas precisam de reavivamento. Precisamos clamar como Abacuque: aviva a tua obra, Senhor. Torne-a conhecida no decorrer dos anos. Nós, presbiterianos, reformados, cremos em avivamento. Não essa palhaçada que tem hoje. Nós cremos em avivamento que aconteceu na história da igreja, que mudou a Europa, que mudou os Estados Unidos, que impactou lugares com a palavra de Deus e permanece até hoje os seus efeitos. Nós cremos em avivamento como resultado da palavra. Um retorno à palavra. E um reavivamento que só o Espírito Santo pode dar. Nós cremos que somente o Espírito Santo pode produzir avivamento. Não é o homem. Nós dependemos dele. E clamamos ao Pai que nos dê avivamento pelo seu Espírito. E por último, nós cremos e desejamos que a igreja faça uma revolução. Somente a partir dessa estrutura que ela poderá fazer essa revolução construtiva. E agora eu vou terminar mesmo. Eu não coloquei no slide, faltou, mas tem uma declaração aqui muito interessante. Convocamos a igreja em meio à nossa cultura moribunda, para que se arrependa do seu mundanismo, para que recupere e confesse a verdade da palavra de Deus, como fizeram os reformadores, e para que veja essa verdade incorporada na doutrina, no culto e na vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém.